Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Hoje aqui no canal Reflexão e Religião. Caso você esteja assistindo a um vídeo pela primeira vez deste canal, aqui nós abordamos temas da teologia, mas também não nos limitamos a isso, falamos sobre outros temas também, falamos sobre poesia, sobre a própria religião em si, mas não uma religião específica, abordamos temas da religião e procuramos trazer pelo menos para você conhecimento, não apenas se limitando a uma única religião, mas levando conhecimento. Hoje comigo, professor Samuel Merbach. Seja muito bem-vindo, professor. Muito bom tê-lo novamente aqui no canal. Muito obrigado, professor Nildo Moraes. Hoje vou falar um tema de grande importância, né, tanto da parte teológica, quanto da parte da filosofia, da história, até mesmo do direito internacional, né? Os Sim. fatos que levaram ao surgimento do Estado de Israel, né, com a aprovação da ONU, a participação de um brasileiro, e não esquecendo das diásporas, né, que o povo hebreu, há muito tempo atrás, acabou sofrendo. Não é isso, professor Nildo Moraes? Com certeza houveram algumas diásporas, né? Basicamente uma dispersão aí. Mas isso nós vamos falar no decorrer da live. Quero cumprimentar a você que está nos assistindo ao vivo, a você que vai assistir essa live. Bom dia, boa tarde, boa noite. Caso ainda não seja inscrito nesse canal, o convido a fazê-lo, compartilhar aquele combo completo, né? A curtida, o compartilhamento e o comentário, e também a inscrição. O professor Samuel Merbach tem um canal também, professor Samuel Merbach. Lá ele aborda temas da filosofia, da educação, história e do direito. Tá? O professor Samuel Merbach é professor de direito, foi meu professor de direito, depois tornou-se, além de professor, amigo pessoal, e decidimos aí fazer uma parceria com lives, levando conhecimento para você. Como mencionamos, o tema de hoje será a criação do Estado de Israel. Nem sempre tinha uma terra, né? Aliás, eu gostaria de iniciar aí com o professor Samuel Merbach, colocando aí toda a sua experiência, o seu conhecimento aí, porque envolve também o direito internacional. E o professor Samuel é doutor, tem um doutorado em direito internacional. Exatamente, professor Nildo Moraes. Obrigado, né, pelas palavras, né? E o professor Imagina. Nildo também é futuro mestre em direito internacional, é formado em direito e contabilidade, e tem vários outros cursos, né, que engrandecem cada vez mais as nossas lives, né? Epa, Professor obrigado. Nildo, vou comentar um pouquinho, né, sobre a data, né, porque agora em maio o Estado de Israel completa o seu aniversário, né? Uhum. Então, em 14 de maio de 1948, Israel proclamou a sua independência, né? Depois a gente vai ver os antecedentes e consequentes disso, né? E olha só, menos de um dia, vários outros países que não concordavam, né, com esse acontecimento, né, se prepararam para a guerra para invadir Israel, né? Então, a gente teve como exemplos o Egito, a Jordânia, a Síria, o Líbano, o Iraque, que invadiram o país, né? O que forçou Israel a se defender, né? E, diante disso, aconteceram diversas guerras, né? Até que o Estado de Israel conseguiu firmar de uma maneira mais forte a sua independência, né? E um fato aqui também bastante interessante, né? Foi o que aconteceu, né? Então, segundo aqui alguns historiadores, né? Foi pelo rádio que o mundo ficou sabendo, né, da existência de um novo Estado após Uhum. a Segunda Guerra Mundial, que todo mundo sabe que morreram cerca de 6 milhões de judeus, talvez até mais, nos campos de concentração nazistas e fascistas, né, na Alemanha e em diversos países da Europa.
em razão disso, né, diante dessas atrocidades que foram cometidas pelos nazistas, a comunidade internacional, através da ONU, né, verificou a necessidade, né, de que o povo israelita, né, voltasse a ter o seu território, tanto em razão do Holocausto, como há muito tempo atrás a questão das diásporas, né, que o povo hebraico acabou, né, sofrendo. E nessa história do surgimento do Estado de Israel, teve um brasileiro que teve uma participação bastante grande, inclusive em Israel tem uma homenagem a esse brasileiro, né, que é o Oswaldo Aranha, que foi Uhum. presidente da Assembleia da ONU, e ele trabalhou, né, de tal maneira que se tornou possível, né, o surgimento do Estado de Israel, né? E professor Nildo, algum complemento? O que eu gostaria de falar um pouco, professor, antes da criação efetiva do Estado de Israel, né? Foi criado aí após a Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, né? Antes, eu gostaria de entrar um pouco pegar um pouco alguns trechos da Bíblia, né? Porque o povo hebreu, o povo judeu, ele tem um histórico milenar, mas tem um histórico bíblico também, né? Porque, de acordo com o livro de Gênesis, o povo judeu, até então os hebreus, né? Depois, posteriormente, vieram a existir o povo judeu, mas, de acordo com o livro do Gênesis, a nação de Israel foi a nação escolhida, né, para representar a Deus aqui. Deus fez uma promessa para esse povo, que eles teriam, então, a terra prometida. Então, baseado nisso, uma promessa de Deus, né, foi que atualmente, então, acredita-se, né, o povo judeu foi então cumprida essa promessa aí, a terra prometida, o Estado de Israel. Tem um ponto bem importante durante esse período aí, né, da Segunda Guerra Mundial. Israel foi reconhecido em 1948, tem um conflito histórico aí com países muçulmanos, né? E isso também tem origem lá no livro do Gênesis, né? A separação originou-se com Abraão, e Abraão teve 2 filhos, Isaac, representando o povo judeu, e o irmão dele, né? Filha com a cuidadora, digamos assim, da sua esposa Sara, né? Com Agar, e representa o povo muçulmano, os árabes, né? Então, por isso houve essa distinção e essa briga, que eu não vou entrar em parte teológica profundamente, tanto é que estou procurando aqui algumas formas para ficar apenas de forma didática, para vocês entenderem o contexto histórico, né, e adentrarmos aí na criação propriamente dita, né? Tem um homem, um sionista, que é Theodor Herzl, viveu entre 1860 e 1904. Ele pregava o retorno dos judeus para a sua região de origem, né, a Palestina, quer dizer nada mais do que a Terra Prometida, a fim de formar um Estado nos moldes das nações ocidentais. Apesar de todas essas invasões, de todas essas guerras, o Estado de Israel, o país Israel, é um dos países com uma das maiores forças militares e um país, por incrível que pareça, extremamente seguro, né? Apesar de haver aí tantas guerras, né, envolvendo principalmente esse conflito entre árabes. E caso você queira entender um pouco mais, caso você queira se aprofundar um pouco mais, procure ver alguns vídeos, estudar um pouco como
como funciona Jerusalém hoje. Tem toda a parte ocidental, a parte oriental, a parte dos chamados de coptas, que são os cristãos, bairro dos judeus ortodoxos, da Palestina. Tem também os samaritanos, ainda vivem lá, embora seja um povo mais reduzido. E eu queria só complementar, não, já falei bastante, né, professor? Apenas esse contexto histórico anterior, para chegarmos nesse ponto, falarmos, então, sobre a diáspora e o Estado moderno de Israel hoje. Professor Nildo, aproveitando o ensejo, né, da sua fala, né, abordar um pouco sobre o cativeiro babilônico, né? Sim. Então, o cativeiro babilônico durou em torno de 50 anos, e ele foi interrompido quando o rei persa Ciro I conquistou a Babilônia e libertou os judeus, né? Uhum. A libertação judaica foi interpretada como oportunidade de se reconquistar a região palestina, de tal maneira que os judeus buscaram recompor o antigo reino de Judá. O retorno do povo hebreu à sua terra natal foi seguido por outros processos de dominação. No ano de 332 a.C., o Império Macedônico, que tinha como seu expoente o Alexandre o Grande, ele acaba também dominando a Palestina, né? E talvez a diáspora mais falada ou mais conhecida foi aquela que vai acontecer com a dominação romana, né? Uhum. Então, segundo os historiadores, no século antes de Cristo, os romanos conquistaram os judeus depois de subjugar os territórios anteriormente que eram controlados pelos macedônicos, né? A dominação romana contou com uma grande agitação política entre os vários grupos judeus que não se conformaram, né, com perder a sua autonomia política, né? Isso levou a inúmeros conflitos que resultaram na violenta destruição da cidade de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo, né? Depois de destruírem a capital judaica, o povo hebreu foi proibido de retornar à Palestina, né? Uhum. E de tal maneira que esse acontecimento ficou conhecido com aquilo que a gente sabe hoje, a diáspora, né? Uhum. O que fez com que os judeus fossem para vários países do mundo, né? E vivendo em comunidades, né? Ao longo desses séculos, os judeus se preocuparam muito em manter os laços da sua cultura e da sua religião. Por volta ali do século XIX, diversos judeus, como você abordou anteriormente, né, iniciaram um movimento de criação de um Estado judeu na região da Palestina. De tal maneira que, em 1948, a ONU apoiou a criação desse novo país, né? Conforme nós abordamos anteriormente, professor Nildo Moraes. Sim, falando de forma assim, o mais didática possível, que seria a diáspora, né? Ela vem da palavra dispersão, separação, que nada mais é do que o distanciamento, obrigado ou não, de um povo a se locomover para outras regiões, né? A primeira diáspora, ela aconteceu ali por volta do ano 586, primeira, né? Quando o rei Nabucodonosor II invadiu e destruiu Jerusalém. A segunda já foi a que o professor mencionou aí, né? Da romana, a diáspora judaica, né? Perdão. Após a diáspora romana, né? Ocorreu porque os romanos destruíram Jerusalém, obrigando os judeus para irem para outros países da Ásia Menor, para a África ou para o sul da Europa. E tem também, mesmo no tempo dos apóstolos ali, professor, tinha um grupo chamado como judeus helenistas, que eram judeus que moravam na Grécia, em outros países, né? Eles eram judeus, mas o costume e a tradição judaica, elas haviam se perdido, né? E eu gosto bastante desses estudos, desses temas. Dentro do judaísmo existem
pelo menos nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, existiam 4 seitas, não a seita como nós, de forma pejorativa, chamando, né? Isso é uma seita, de forma negativa. Seita quer dizer de sectário, de separação. Grupos Né? religiosos. Né? Isso. Existiam os essênios, os zelotes, os fariseus e os jebuseus, que eram conhecidos, né, de leitores da Bíblia, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Dentro do judaísmo existiam essas separações também. Essa diáspora causou esse conflito também, né? E a diáspora, como mencionamos aí, nada mais é do que a separação, né? E existiram várias diásporas, diáspora grega, e sempre causado por conflitos, né? Por uma invasão, uma destruição, forçando esse povo aí a se locomover. Certo, professor? Exatamente, professor Nildo. Então, para a gente ver, né, que falar assim, o desenvolvimento histórico até o povo de Israel voltar para sua terra natal foi uma coisa de muitos séculos, né? Sim. Para a gente ver como, às vezes, uma consequência histórica, ela reflete por muito tempo, né? Então, as invasões, e principalmente a romana, que era um povo, vamos falar assim, muito conquistador, né? Fizeram com que o povo tivesse que sair para diversos países, e países que eles inicialmente não conheciam, né? Viver em comunidades para um ajudar o outro, às vezes eles, por serem estrangeiros, não eram bem recebidos, né? E de tal maneira que vai demorar muito tempo, né? Vai ser necessário acontecer uma guerra mundial com todas as atrocidades, né? Para que a comunidade internacional viesse a repensar, a refletir e, através de uma resolução, recriar novamente, né, o Estado de Israel, professor Nildo Moraes. Existia um grande conflito sempre tem conflitos de interesses e conflitos políticos, né? Tanto é que a faixa de Gaza, ela até hoje ali é um dos lugares mais perigosos, né? E porque ali separam, né, judeus e muçulmanos. Inclusive, professor, durante um certo período, né, os britânicos, eles criaram o chamado Mandato Britânico da Palestina, que era uma comissão que administrava o território, né, palestino, de um lado do Jordão. Esse mandato ele atravessou a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque ela começou em 1920 e foi até o fim da Segunda Guerra Mundial em 1948. Ou seja, o conflito ele sempre existiu, né? Durante esse período aí do mandato britânico, houve eu poderia colocar assim, um renascimento, né, do nacionalismo, e também pode ser considerado um revanchismo político, né, em várias partes do mundo, Europa, Oriente Médio. Nesse período aí foi o que surgiu algo que o professor falou de formas distintas, separadas, mas de forma unida, conhecido como nazifascismo, né? Que é a intenção do antissemitismo, principalmente na Europa, né? Que é como o professor havia mencionado aí, quando eles eram estrangeiros em várias outras localidades, né? Inclusive tiveram que mudar, né? Alguns nomes, né? Por conta da identificação do povo. Perfeito, mestre? Exatamente, professor Nildo Moraes, né? De tal maneira que muitos se converteram e outros foram obrigados a se converter ao cristianismo, né? E mudaram seus nomes, né? O que aconteceu na Península Ibérica também, em Portugal, e muito desses, vamos falar assim, judeus, chamados judeus novos, né? Vieram para o Brasil, né? Bastante, principalmente para a região Nordeste, né? De tal maneira que dizem, né? O professor Nildo conhece melhor que eu, que quem tem nome ligado a
a natureza talvez fossem Sim, ou sejam Oliveira. Pereira, etc., são O meu antes. sobrenome é de origem judaica também. Eu nunca fiz, nunca pesquisei a árvore genealógica, mas como estudioso, o meu sobrenome está entre, e eu sou da região Nordeste. Então, pode ser que se tenha, nunca corri atrás. O intuito do estudo é apenas conhecimento mesmo, né? E é um assunto assim que a gente consegue trazer, professor, para o lado da nossa vida, né? Como as diferenças elas podem trazer conflitos, podem trazer problemas, né? Para a nossa vida pessoal, e aí a gente reflete como seria bom, pelo menos nós fazemos a nossa parte, não fazermos distinção, né, entre povos, né? Temos aí essa batalha de séculos aí do povo judeu com o povo árabe, judeus e muçulmanos, e também, né, um grande exército, professor, que era o grande terror ali durante um certo período, que era o exército otomano, né? Também outro exército que teve uma força no seu período também, né? Então, para a gente ver, né, que a história da humanidade é uma história de guerras, né? Infelizmente, Uhum, é uhum, guerra. Por isso que surge o direito internacional, né? O direito internacional surge com a missão de evitar, né, guerras, né? O próprio surgimento da ONU foi para, como um dos propósitos principais, manter a paz e evitar a Terceira Guerra Mundial, que se acontecer, a gente já sabe, né, que não sobra nada, né, porque as armas nucleares e outras aí são capazes de destruir a Terra, a vida na Terra, centenas de vezes, né? uhum. Então, são coisas que estão na ordem do dia, né? Com certeza. Professor, aconteceu em 2008 a retirada, né, de Israel da faixa de Gaza. O que nós podemos, talvez, aprofundar um pouco mais sobre essa questão específica aí? Assim, professor Nildo, um pouco, gostaria de voltar um pouquinho da história Claro, sem e problemas. comentar um pouco sobre a Assembleia da ONU, né? Que foi Ah, sim. uma assembleia, vamos falar assim, muito nervosa, né? Porque tinham aqueles que eram a favor, aqueles que eram contra, tinha um Uhum, brasileiro presidindo a Assembleia, né? Então, voltando um pouquinho aqui nesse fato histórico da Assembleia da ONU, que vai fazer com que fosse possível, né, o ressurgimento do Estado de Israel, né? Então, uhum, segundo a história aqui, nós tivemos 33 votos a favor, 13 votos contra, 10 abstenções e um país ausente da votação. Claro que a gente está voltando aqui aos anos 40, né? E o número uhum. de países era menor, né? Claro, né? Sim. Hoje temos em torno de 193 países. Naquela época, um pouco mais de 40 países faziam parte, né, da ONU, Uhum, sendo que o Brasil é um dos países fundadores, né? Então, olha só que interessante, né? Então, a gente tinha, vamos supor aqui, 40, 50 países, né? Um brasileiro presidindo a Assembleia, e olha só, 33 votos a favor, 13 uhum, contra, 10 abstenções e um país ausente na votação. A proposta foi aceita, né? Mas uma fase difícil estaria por vir, né? E a população judaica, claro, que estava ciente disso, né? Quando Oswaldo Aranha declarou o resultado, claro que todos saíram para festejar, né? uhum, E pouco tempo após, conforme a gente viu anteriormente, Israel já estava sendo invadido pelos países árabes, né? Um outro
fato aqui do direito internacional importante, né? Que havia um órgão chamado United Nations Special Committee on Palestine, que foi um órgão criado para elaborar a partilha da Palestina, que até então estava sob a égide do Império Britânico, né? Conforme você já disse anteriormente, o Reino Unido controlava a região desde o fim da Primeira Guerra Mundial, quando derrotado o Império Otomano, perdeu domínio sobre ela, né? Uhum. O plano de partilha visava dar um basta aos conflitos entre árabes e judeus, que desde décadas anteriores retornaram à região, situação que ficou ainda pior após a Segunda Guerra Mundial, né? Quando milhões de judeus precisavam ter um local que os abrigasse, né? Contra aí os nazistas, os fascistas, né? E que eles foram vítimas, né? Então aqui só esse dado histórico, né? Então, em 14 de maio de 1948, Israel proclamou a sua independência e horas após, os países Tentaram invadir, né, professor? exatamente. Pá, tudo bem aí, mestre? Tudo bem, sem voz, né? Vida de professor é assim, né? Fala às vezes o dia inteiro em atendimento, chega no final Do do dia dia, tá às sem vezes. voz, né? Mas voltou. Opa! Falhou, mas voltou, né? Professor, como o senhor mencionou aí, após a criação, creio que com certeza foram bastante festejados, né? Essa conquista do retorno aí à terra prometida, a Palestina, mas uma série de conflitos ainda vieram a se desencadear, né? No início da década de 50, no início da década de 60, e culminando aí com um fato histórico, um fato muito conhecido, né, que seria a Guerra de 6 Dias, em 1967, né? Ela estava ali 48 para 67, quase 20 anos aí, algumas décadas aí mais de uma década, pelo menos, de relativa tranquilidade, sendo interrompida aí por essa Guerra dos 6 Dias. O que foi a Guerra dos 6 Dias, professor? Então, olha só, né? Como você disse, após um breve período aí de uma relativa calma, né? Aconteceram ataques, né? Árabes através das fronteiras com o Egito e a Jordânia, né? Persistentes bombardeios da artilharia síria, vindo de assentamentos agrícolas no norte da Galileia e acompanhado de outros ataques de países árabes vizinhos, né? Então, quando o Egito enviou um grande número de tropas para o deserto do Sinai, que aconteceu em 1967, ordenou que as forças de paz da ONU saíssem da região, restabeleceu o bloqueio estreito de Tirã, entrou em uma aliança militar com a Jordânia. Israel se viu cercado em todos os lados, né? À medida em que seus vizinhos se preparavam para destruir o Estado judeu, Israel invocou seu direito inerente à legítima defesa, lançando um ataque preventivo em 5 de junho de 1967 contra o Egito pelo sul do país, seguido por um forte contra-ataque contra a Jordânia pelo leste, né? E o encaminhamento das forças sírias entrincheiradas nas colinas de Golã pelo norte, né? Após 6 dias de batalha, as antigas linhas de cessar-fogo foram substituídas por outras, com a Judéia, a Samaria, Gaza, Península do Sinai e as colinas de Golã sob o controle de Israel.
Em razão disso, as aldeias do norte foram libertadas após 19 anos de bombardeios sírios recorrentes. A passagem, transporte de e para Israel através do Estreito de Tirã estava assegurada. E Jerusalém, que estivera dividida entre Israel e Jordânia desde 1949, foi reunificada sob a autoridade de Israel, professor Nildo Moraes. Perfeito, professor. E não parou por aí, né? Houveram outras de guerra em guerra aí, até... Agora, professor, tem um ponto que ele é importante, também determinado lá na Bíblia, que é comemorado pelo povo judeu até hoje, que é o Yom Kippur, que é o dia do perdão, né? E, novamente, pouco mais de 6 anos praticamente depois, falando da Guerra de 6 Dias, em 67, em 1973 houve a Guerra de Yom Kippur. O que seria aí a Guerra de Yom Kippur? Foi uma data, né? Foi uma guerra numa data, né, vamos falar assim, importante de Israel, né? Uhum. E a ideia certamente era pegar o povo de Israel desprevenido, né? Uhum. Estavam em orações nas suas festividades, então aproveitaram a data para a invasão, né? Eu gostaria Então, de segundo, fazer... Pois não, professor, sim. depois eu... Pode concluir. Então, olha só, então, segundo os historiadores, a Guerra de Yom Kippur, de 1973, isso aconteceu num período de mais ou menos 3 anos, né? Houve uma calma relativa ao longo das fronteiras, então, no Yom Kippur, que é o chamado Dia do Perdão, que é o dia mais sagrado do ano judaico. O Egito e a Síria lançaram um ataque de surpresa, coordenado contra Israel, em outubro de 1973. O exército egípcio atravessou o canal de Suez e as tropas sírias invadiram as colinas de Golã. Durante as 3 semanas seguintes, as forças de defesa de Israel conseguiram mudar o rumo da batalha e afastaram os ataques, atravessando o canal de Suez do Egito e avançando 32 quilômetros para dentro da capital síria, Damasco, né? 2 anos de difíceis negociações entre Israel e Egito e entre Israel e a Síria resultaram em acordos de retirada que determinaram que Israel se retirasse de partes dos territórios que foram capturados durante a guerra. Então, resumindo, seriam esses os acontecimentos, professor Nilton. Uhum. Perfeito, foram criadas ali várias organizações, né? A Organização pela Libertação da Palestina, o OLP, entre outras, né? Entre outras organizações. Mas eu gostaria de dar um contexto histórico e um pouco teológico do Yom Kippur. Isso era uma das datas mais importantes, né? Que acontecia na época, nas épocas bíblicas, né? Que era o 10º dia do 7º mês. É claro que os meses não são contados, né? E não eram a mesma sequência que nós contamos hoje, né? Mas ainda hoje é comemorado o Yom Kippur, no 10º dia do 7º mês, onde ali, o contexto histórico, tá, pessoal? Onde o sacerdote, nesse dia, ele adentrava ao santuário, e de acordo com o livro de Gênesis, Deus ordenou que Moisés construísse um templo, como poderia colocar? Um santuário, para que o povo pudesse ter contato com Deus. E o objetivo de Deus era, então, viver ali naquele momento com o povo. Durante todo o dia, vários dias, existiam o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. O sacerdote ia lá, imolava o cordeiro, ou o homem ia lá nos átrios, imolava, tinha todo um ritual. Porém, uma vez por ano, no dia do perdão, o sacerdote ele entrava em um cômodo adicional que era conhecido como o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. O que acontecia nesse dia do perdão?
O sacerdote, o sumo sacerdote, ele era adornado, né, com uma roupa especial e cheia de sinos e amarrado uma corda à sua cintura. Por quê? Porque nesse dia do perdão, caso alguém não tivesse ali, essa era a ideia, não tivesse confessado os seus pecados, ao adentrar no santuário, no lugar conhecido como Santo dos Santos, onde a presença de Deus ali, o Shekinah, conhecido como Shekinah, se manifestava. Ali dentro ficava a arca do concerto, né? E tinha 2 querubins, e a presença de Deus se manifestava ali. Então, se alguém não tivesse confessado, se arrependido do seu pecado, o sumo sacerdote poderia ser morto. Por isso que, enquanto ele estava lá fazendo toda a parte ritualística, ouvia-se os sinos, e caso não se ouvisse mais, puxava pela corda, né? Então, esse era o dia do Yom Kippur, que acontece e é comemorado, né, pelo povo judeu até o dia de hoje. Apenas um complemento histórico e teológico aí, professor. Muito bem, professor Nildo. Conforme você disse, né, o calendário hebraico é diferente do católico, diferente de outras. Gregoriano, do calendário Exato. juliano, calendário gregoriano, O né? Tanto é nosso, que creio que é o gregoriano, né? isso atualmente é o gregoriano. E hoje Israel está no ano mais de 5.000, seria isso, professor Nildo? Sim, deixa eu só pesquisar aqui, eu vou pegar agora aqui o ano em que estaríamos, olha só. Transmomento de pensação, professor. Uhum. Pensamos aqui. Se o senhor puder fazer algum comentário enquanto eu pesquiso aqui exatamente Sim. ao vivo. Aproveitar a falar sobre a Segunda Guerra do Líbano, né? Também é um acontecimento importante, né? Em maio de 2000, Israel retirou todas as suas forças da zona de segurança no sul do Líbano. No entanto, o Líbano não cumpriu as resoluções 425 e 1559 do Conselho de Segurança da ONU, que exigem o desmantelamento do grupo Hezbollah e o deslocamento do exército libanês para o sul do Líbano, né? Em razão disso, aconteceram conflitos, de tal maneira que em julho de 2006, o Hezbollah raptou soldados israelenses e bombardeou cidades ao norte de Israel, né? O conflito se seguiu, ficou denominado na história como sendo Segunda Guerra do Líbano. E mais de 4.000 mísseis foram disparados em Israel, né? Os combates terminaram no ano de 2006 e a resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU foi aprovada, pedindo a libertação incondicional dos soldados israelenses, a implantação de soldados libaneses na região sul do Líbano e o estabelecimento de embargo sobre as armas fornecidas aos grupos armados libaneses, professor Nildo. Perfeito. Então, este ano seria o ano 5.782 do calendário judaico, tá? Os dias, inclusive, esses dias eu acompanhei, eu assisti toda uma série, né, em um determinado provedor de streaming, não vou falar o nome, mas um provedor muito conhecido de streaming, onde colocava-se ali os costumes, e eu gosto, né, de conhecer outras culturas. Eu estudo a cultura árabe, a judaica, a asiática, a oriental, para conhecimento, né? Porque aprendemos muitas coisas, alguns conceitos, a forma de pensar é diferente, isso pode ser absorvido, né, pelos costumes que nós, como ocidentais, temos, e é uma cultura totalmente diferente, muito rica, uma cultura muito rica, e aprendemos bastante com a forma de pensar, até mesmo nos jeitinhos brasileiros, né? No jeitinho brasileiro, onde muitos outros países não tem um jeitinho, não é não. Você pode fazer isso? Não. Não tem aquele jeitinho, mas não tem um jeitinho? Não, não tem.
Então, estamos aí no ano 5.782, professor. Bem diferente. E, professor Nildo, os meses do calendário judaico são diferentes são também. diferentes. A Nissan, a Bib, eu não vou saber todos. Eu não vou falar, só conheço esses aí. Agora eu posso pesquisar aqui. Deixa eu ver aqui. Meses do calendário judaico. Aí podemos Enquanto isso, até... professor Nildo, eu vou falar sobre a Operação em Gaza, em 2008, né? Ótimo. Um outro momento histórico, difícil também da história, né? Uhum. Então, a Operação em Gaza, que aconteceu em 2008, após a retirada israelense da faixa de Gaza e de 4 assentamentos no norte da Cisjordânia em 2005, eleição do Hamas em 2007, a luta contra Israel aumentou. Vários mísseis, novamente, foram disparados da faixa de Gaza contra o sul de Israel, resultando em vários danos à população que vive no sul, né? O que levou Israel a tomar uma ação militar, que acabou acontecendo de dezembro até janeiro, de dezembro de 2008 até janeiro de 2009. A luta árabe-palestina contra o Estado de Israel, conforme a gente viu, acontece há muito tempo, né? Milhares de ataques aconteceram durante as 2 décadas anteriores à Guerra dos 6 Dias, de 1967. Após isso, em 1964, foi criada a Organização da Libertação da Palestina, como o próprio nome fala, né? Luta em prol dos palestinos, né? Durante os anos 1970 e 1980, várias organizações comandadas pela OLP lançaram vários ataques contra Israel, dentro e fora do território israelita, né? Um dos ataques mais conhecidos foi aquele que aconteceu nas Olimpíadas de Munique em 1972, que acabou com a morte de 11 atletas israelenses, né? Apesar do compromisso do palestino em 1993, visando acabar com essa luta, né? Proporcionou uma base para um processo de paz palestino-israelense. Porém, os ataques de ambos os lados, infelizmente, não cessaram, né? O que levou aí à morte de várias pessoas, dos dois lados, né? Entre eles, centenas de civis, professor Nildo. A guerra, ela sempre tem, assim, tem vários conceitos, né? Aqueles clichês, mas nós aprendemos ao longo de séculos aí que não leva a absolutamente nada. Para curiosidade, os meses hebraicos Nissan, que começou há 2 dias atrás, no dia 26 de abril, começa o mês de Nissan. Em 26 de maio, o mês de Iyar, Silvan, Tammuz, Av, Elu, Siri e Markevan, que começa em 26 de novembro. Então, agora no mês, nós já estamos no mês de Nissan. Estamos exatamente há 2 dias no mês de Nissan, de acordo com o calendário hebraico. Curiosidade. O ano novo hebraico também é diferente do nosso, professor Nildo. É diferente, é diferente. Olha só, é o Rosh Hashanah, salvo engano. Eu estudo um pouco da língua, né, hebraica. Um pouco antes, eu estava vendo algumas coisas, assim, bem superficialmente, do hindi, que é a língua mais falada na Índia, né? Que é uma língua derivada do sânscrito. Depois nós podemos até, quem sabe, falar sobre a Índia, uma live né? sobre idiomas, sobre culturas. É algo que eu creio que seja Com certeza. bacana falar, né?
são assuntos bastante relevantes, né? Sim, com certeza. Bom, o que mais podemos falar aqui, professor? Houve em algum momento após a criação um momento mais duradouro, tirando, claro, ali das fronteiras, né? Na região de fronteiras vai sempre existir. Mas existiu assim um período um tanto maior, professor. Eu lembro que durante a guerra, né, onde teve, né, as Olimpíadas, onde Hitler, que comandava a Alemanha, então prometeu não colocar nenhuma frase antissemita e receber o povo judeu, né? E salvo engano. Eu não vou falar muito porque não tenho certeza, mas teve até, inclusive, uma partida de futebol onde uma equipe não compareceu ao campo porque eram de origem judaica. Mas a minha pergunta, professora, é se houve um período mais extenso de um selamento de paz, os últimos ministros, aí primeiro-ministro, né, de Israel, né, o anterior era o Benjamin Netanyahu, o atual eu não sei o nome, por isso não vou falar, deveria ter, dá para a gente pesquisar também aqui, né? Depois eu pesquiso e coloco aqui, mas houve um período mais extenso de paz, tirando, claro, aí a região fronteiriça. Olha só, professor Nildo, teve um período, vamos falar assim, de uma negociação maior, né, visando a paz, né? Então, segundo os historiadores, as eleições Knesset em 1977 trouxeram o bloco Likud, que é uma coligação de partidos, ao poder, pondo fim a quase 30 anos de domínio do Partido Trabalhista. O novo ministro, Menachem Begin, reiterou o compromisso de todos os ministros anteriores de lutar pela paz e chamou vários líderes árabes para a mesa de negociações, né? A visita do presidente egípcio Sadat a Jerusalém aconteceu em 1977, marcou o fim da rejeição árabe aos povos de Israel pela paz. Em seguida, aconteceram negociações entre Egito e Israel, sob aqui o auspício dos norte-americanos. Os acordos chamados de Camp David, resultantes em setembro de 78, continham uma estrutura para se buscar uma paz global no Oriente Médio, né? Incluindo uma proposta detalhada do autogoverno para os palestinos. Em 26 de março de 1979, Israel e Egito assinaram um tratado de paz em Washington, terminando 30 anos de guerra. De acordo com os termos desse tratado, Israel retirou-se da Península do Sinai, trocando antigas linhas de cessar-fogo e acordos de armistício pelo reconhecimento mútuo das fronteiras internacionais. Os 3 anos de negociações entre a Jordânia e Israel, após a Conferência de Paz em Madrid em 1991, culminaram com uma declaração do rei Hussein, do reino hashemita da Jordânia, e do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, em junho de 1994, finalizando os 46 anos de guerra entre os dois países. O Tratado de Paz entre Jordânia e Israel foi assinado no posto fronteiriço de Aravá, perto de Eliat, Israel, e Acaba, na Jordânia, em 26 de outubro de 1994, na presença do presidente norte-americano Bill Clinton. Professor Newton. Maravilha. Eu recebi aqui um artigo, professor, de alguém que estava assistindo a live, e era sobre o meu comentário sobre a parte do sumo sacerdote adentrando ao lugar santíssimo
Olha só, muito obrigado. Quero agradecer aqui. Mandou aqui no meu WhatsApp alguém que provavelmente tem. Aliás, eu sei quem que mandou e tem, né? Muitos amigos aí assistem as nossas lives e eu fico muito feliz e agradecido de estarem assistindo e principalmente nos mandar, né, alguns artigos aí para complementar, até mesmo para corrigir, se for o caso. Então, muito obrigado, viu, Silvani, por ter enviado. E envie sempre, participe, comente, sugira algum tema que você ache relevante e nós vamos trazer aqui com toda certeza. Para a gente é um grande prazer. Professor, quais os maiores desafios, né? Tanto desafios internos, talvez externos. Israel é uma terra muito procurada, né, por turistas, por governos, por ser um país pequeno e ser uma grande potência. Tanto é que, como eu mencionei, Israel é um país extremamente seguro, tem aí um grande poderio militar, mas o que mais chama a atenção, de fato, é que, por ser um país pequeno, uma grande potência, um país que consegue transformar aí e contribuir com a parte tecnológica, né? Em Israel tem uma grande parte, uma grande influência tecnológica. Então, quais os desafios? Vamos colocar os desafios internos aí, Então, de olha antigamente só, e atualmente também, né? claro, né? No tocante aos chamados desafios internos, durante os anos de 1980 e 1990, Israel aceitou mais de 1 milhão de novos imigrantes que vieram da antiga União Soviética, da Alemanha Oriental e da Etiópia, né? A chegada de tantos novos consumidores e um grande número de trabalhadores qualificados e não qualificados impulsionou a economia, o que gerou um período de expansão cada vez maior, né? O governo que chegou ao poder após as eleições de Knesset em 1984 era composto pelos dois principais blocos políticos, né? O trabalhista e o Likud. Foi substituído em 1988 por uma coalizão liderada pelo Likud, seguida em 1992 por uma coalizão do Partido Trabalhista e outros partidos de esquerda menores. Após o assassinato do primeiro-ministro Isaac Rabin em 1995, novas eleições foram realizadas em 1996. Eleições diretas levaram o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu Netanyahu. ao poder, formando então uma coalizão de partidos liderados pelo Likud. Perfeito. Menos de 3 anos depois, seu governo foi derrotado. Em 1999, Ehud Barak, líder do partido ONU Israel, foi eleito primeiro-ministro e formou um governo de coalizão. Ele renunciou em dezembro de 2000 e, nesse contexto histórico, Ariel Sharon, líder do Likud, foi primeiro-ministro no início de 2001 até o início de 2006, quando sofreu um derrame, né? Elu Olmert, líder do partido Kadima, formada por Sharon em 2005, foi seu sucessor como primeiro-ministro, né? Após a saída de Ehud Olmert, Benjamin Netanyahu foi eleito primeiro-ministro em eleições antecipadas realizadas em fevereiro de 2009 e formou um governo de coalizão de base ampla. Cada governo buscou, com a conquista da paz, o desenvolvimento econômico, a absorção de imigrantes de acordo com as suas convicções do dado momento histórico, professor Nildo Moraes. Perfeito. O atual é o Naftali Bennett, atual primeiro-ministro aí do Estado de Israel. Bom, professor, não dá para nós
nos aprofundarmos muito, né, nas lives, porque senão fica cansativo, mas creio que nós colocamos aí os principais pontos sobre a criação do Estado de Israel, o que é extremamente importante, porque embora seja um país distante, diferente da nossa realidade, mas o conhecimento é importante, né? Vivemos em um mundo globalizado e necessitamos aí conhecer as outras culturas para enriquecimento próprio, para aprendermos, para sabermos também como lidar caso venhamos a ter alguém de origem judaica no nosso convívio, né, professor? Além de ser um tema ligado ao direito internacional, professor. Com certeza, professor Nildo Moraes, de tal maneira que hoje, né, a gente fez de uma maneira didática e resumida alguns pontos importantes da história e do ressurgimento do Estado de Israel, professor Nildo. Perfeito. Agradecemos a todos que nos assistiram, aqueles que ainda irão nos assistir. E eu deixo aí, professor, as palavras finais aí, para o senhor finalizar aí a nossa live hoje. E já convidando, né, o pessoal para a próxima semana. Né? Agradecemos a todos que nos assistiram, que vão nos assistir a posteriori, e que na próxima semana convidamos a todos que nos assistam novamente, quando iremos abordar algum tema ligado ao direito, à história, à filosofia e educação, professor Nildo Moraes. Também pedimos que deixem um like, né, nos vídeos, se inscrevam nos canais professor Nildo Moraes e no canal professor Samuel Merbach. Muito obrigado a todos, muito obrigado, professor Nildo, e até a semana que vem. Até a semana que vem, pessoal. Uma excelente noite, professor. Bom restante de semana. Muito obrigado.